Olá, gente linda e abençoada por Deus. Hoje, 1º de março de 2024, sexta-feira. Esse lugar é muito lindo. Olha só. É um espetáculo simples, lindo e abençoado. Vamos fazer uma reflexão de uma passagem que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 10. Ficaremos falando sobre este assunto alguns minutos do nosso tempo. Ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores para privar os pobres dos seus direitos e da justiça, os oprimidos do meu povo. Fazendo das viúvas suas presas e roubando dos órfãos, que farão vocês no dia do castigo, quando a destruição vier de um lugar distante? Atrás de quem vocês correrão em busca de ajuda? Onde deixarão todas as suas riquezas? Nada poderão fazer, a não ser encolher-se entre os prisioneiros ou cair entre os mortos. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou, sua mão continua erguida. Nós que pensamos que tudo que a gente faz não tem um retorno, não tem uma consequência, que fizemos acaso ou pouco caso daquilo que acontece em nosso entorno, principalmente as pessoas que estão em algum lugar para ocupar um lugar ou estão ocupando lugar devidamente ou de uma forma irregular, ilícita ou comunada com alguém por uma questão de dívida, favores, e dentro de uma realidade que nós vivemos, seja qual o país e a nação que tu está, de acordo com as leis constituídas, você tem uma autoridade que representa. Ou ela é monárquica, ou ela é totalitária, ou ela é ditatorial, ou é democrática, ou ela é republicana, ou é de uma forma parlamentarista, presidencialista. Bom, de todos os aspectos, as pessoas que ocupam esses cargos, elas têm uma responsabilidade com o seu povo. Não é para que as pessoas sejam beneficiadas por aquele cargo. Mas olhando em volta de todas as pessoas que estão sobre essa responsabilidade consolidada constitucionalmente dentro de uma nação que é livre, já sai fora do contexto daquelas que são sujeitas a uma ditadura por uma imposição de quem está e não quer sair, e passa somente para aqueles que são seus, para continuar oprimindo o povo. O povo, por medo, fica sobre o peso do Estado, onde deveria cooperar, ajudar, auxiliar, atender. Não só tira o proveito do trabalho, do suor, lhe colocam cargas pesadas e tributos elevadíssimos, que tudo que se a pessoa não tem não é dela, tem que pagar tudo o resto da vida para manter esses no poder, porque eles precisam banquetear-se e viver dentro dos palácios, regado a vinho
a vinho, a manjares, a festas e orgias. E nós não estamos aqui generalizando um fato, estou salpicando essa palavra que não é minha, é do profeta Isaías, e do profeta Isaías não é dele, vem de Deus, do Espírito, do coração dele. E ele falou para a nação de Israel, de todos os governos que estavam tendo, muitos deles foram corruptos, ilícitos, inoportunos, mas estavam seguindo um regramento de geração em geração, que eram como se fosse um sistema monárquico, alguns até teocráticos, Deus, juiz, profeta, o rei. E nessa posição que alguns tomam hoje, dentro de qualquer sistema de governo, se a sua mente está cauterizada para o mundo espiritual e só está dentro do conteúdo da matéria, das coisas que são palpáveis, dentro da sua arrogância, da sua jactância, daquilo que foi lhe colocado como poder, e ele usar desse poder para seu próprio benefício daqueles que o ficam cercando para que ele permaneça. Aí faz o jogo das benesses com o próprio dinheiro pago pelo tributo do povo, fazendo as benesses de comprar aqueles que poderiam se opor dentro de um parlamento, dentro de um sistema constituído, colocar a opinião ao contrário daquilo que entende como justiça, como verdade, para que o povo não seja oprimido, não seja perseguido e que haja uma liberdade com responsabilidade de todos os atos, de todas as pessoas, inclusive desses que estão ocupando esse cargo, que tem uma responsabilidade muito maior do que aquele que não tem o conhecimento. Do que aquele não está ocupando, aquele está dependendo daquele que vai fazer um projeto, que vai fazer um decreto, que vai elaborar uma lei para beneficiar a coletividade, principalmente aqueles que estão dentro de uma necessidade de trabalho, saúde, qualidade de vida. Até vamos falar de saneamento básico, aqui nós estamos próximos às águas que ainda entendo que estão puras, que sim continue e permaneça, quem mora para cima que tenha o devido cuidado e todo mundo coopera para que essa água seja pura, que precisamos dela. Estamos inseridos nesse meio, nós precisamos dessa natureza, se nós estragarmos ela, nós teremos um retorno para nós mesmos, doenças, enfermidades, catástrofe, vai vir sobre nós. O peso, esse é o peso da justiça da mão de Deus, vocês não entendem? Deus está fazendo, Deus está fazendo cair raio, Deus está fazendo cair trovão, Deus está fazendo com que haja peste, Deus está fazendo com que houve enxurradas secas. Olha, o sistema todo está em nós pelas escolhas que fizemos e o planeta Terra, suspenso no espaço sideral, em seu movimento de rotação e translação, está aí, nós estamos nesse meio e alguma coisa vai acontecer com a gente mesmo, conosco, que ninguém está fora desse pacote. Embora que eu sou fiel, eu sou um cristão, eu sou uma pessoa que vou todo dia, todo domingo, eu faço uma campanha de oração todo dia, todo horário, de madrugada. É bom para ti, bom para o teu elevo espiritual. Essa compaixão, essa misericórdia que tu tem com os outros, isso é bom para ti, para as outras pessoas, isso é muito bom para a tua vivência e para que tu tenha essa compreensão das coisas que estão acontecendo, isso é bom. Mas se acontecer algo extraordinário, de repente tu vai ficar fora, não aconteceu comigo, aconteceu com o outro, porque o outro está fazendo errado. São outros julgamentos que nós somos humanos e erramos por isso. Por uma misericórdia, podemos ficar fora de alguma coisa que acontece com os outros e nós ficar de fora, por misericórdia. Mas nós estamos sujeitos às mesmas paixões, às mesmas consequências, porque sofremos as consequências de outros fatos que outras pessoas que fazem, nós sofremos junto. Aí quando se trata de governo ainda é pior, porque daí nós somos sujeitos ao governo que foi colocado e que está lá.
em qualquer lugar, em qualquer geografia. Eu quero que você entenda onde que você está e entenda o fato que acontece na história da humanidade, em outros lugares também, e aonde que você está localizado, para que haja dimensão do teu raciocínio que você faz parte dessa existência humana na Terra. E o que acontece com os outros acontece com a gente. E as escolhas nossas muitas vezes influem para trazer coisa boa para outras pessoas, não somente para si, que seria o trato mais correto, né? Não ser egocentrista, mas pensar na questão democrática para que todos sejam atendidos, não somente você. Aí você entra no lado do levar vantagem, porque se você levar vantagem, não importa se o outro tá levando bordoado na cabeça. Ah, você ganhou a tua parte, tá tranquilo, não interessa, todos são assim, todos fazem isso, não sei o que, aí você bota todos no pacote que todos são errados, que todos são corruptos. Existe o bem, existe o mal, existe a luz, existe as trevas, e existe a escolha. Qual o caminho que tu tá andando? Quem é que você está batendo palma, que você acha que não deve misturar uma coisa com a outra? Olha, se nós estamos nesse plano, e se você se diz que professa uma fé, seja ela qual for, eu sou cristão. E se você diz que professa a tua fé, relacionada a quê? Qual é a tua fé? Por que tu tem a tua fé e por que tu busca a tua oração? Seja ela fora do contexto do cristão, mas outros tipos de fé, eu não vou falar que você esteja errado. É a tua consciência, é o teu entendimento. E não vou te forçar nada a pensar como eu penso e entender da maneira que eu entendo. Só que dentro de onde você busca, onde você vai, o que você aprende? Você aprende sobre a justiça? Você aprende sobre o perdão? Você aprende sobre a pacificação? E isso, quando você ouve, você coloca no teu coração e vive isso diariamente? Agora, quando você olha para uma representação que é totalmente ao contrário daquilo que você pensa, que você apoia, você vai concordar? Simplesmente porque você levou uma benesse que foi bom para ti, mas não interessa se os outros estão sendo penalizados? Você achou que bom a tua escolha, porque aquele que você escolheu foi o que está. E jamais eu vou retroceder porque ele é o cara. E ele está apertando as pessoas, não interessa se está apertando as pessoas, porque você achou que escolheu certo. Agora, a mão de Deus relacionada a tudo isso é dentro da nossa consciência. Porque tem muitos pré-julgadores aí, que quando alguém não está dentro do templo, junto, no mesmo lugar, ou deixou de ir, por suas razões, por suas convicções, deixou de ir, e daí dá uma dor de barriga nesse que não está mais lá, daí as pessoas dizem, ó, viu, dor de barriga? Ele não quis mais ir na igreja, não quis mais ir no templo, não quis mais buscar a nossa congregação, nossa reunião, por isso que ele está com dor de barriga. E assim é o julgamento que colocam muitas vezes nas pessoas que eles se dizem que estão desviados, porque não está dentro do lugar que eles estão. Aí é sistema. E a religação com Deus, que se trataria de uma religação com um ser superior, espiritualmente falando, Deus, Yeshua, aquele que não existe mais e aquele que cada um construiu dentro do seu ser, do seu entendimento, um Deus. Eu entendo Deus Espírito, como Jesus falou para a mulher ali no Poço de Jacó, que adoramos em espírito e em verdade. É simples dessa forma de entender. E esse Deus, ele não está relacionado com o campo político, ideológico. É nós. É nós que temos que ter essa visão. Se nós queremos o bem, deveríamos escolher sempre o bem. Se nós queremos a justiça, deveríamos escolher pessoas justas. Se nós não queremos que pessoas nos roubam, nós não deveríamos escolher ladrões e nem apoiar quem faz isso. Agora, dentro do planeta Terra, como tem diversos tipos de poderes constituídos e formas de governar as suas nações, nós vemos muitas pessoas sendo oprimidas. Nós vemos muitas pessoas passando necessidades, enquanto esses estão banqueteando com o dinheiro do povo, do trabalho, dos impostos que são
pagos, recolhidos de forma por decreto, que são impostos por lei, que tem imposição. O que tu vai fazer? Tu vai sonegar? Tu vai fugir? Tu vai pagar toda hora sem saber como está pagando. E muitas vezes pagando mais caro um produto que podia ser um pouco mais barato. Mas para manter o sistema deles, eles conseguem fazer por eles mesmos os conluios, aumentando seus próprios vencimentos, os seus ganhos, né, salariais, para manter-se no poder. Aí é uma distribuição de recursos que é do próprio povo, que saiu através da carga tributária daqueles que produzem, daqueles que trabalham, e aí distribui recursos para eles demandar para os estados e para os municípios, para manter também o poder desses que são os representantes do parlamento e que não se opõe ao tipo de governo que está, porque ele está permanecendo ele. Então ele está continuando, não interessa se o povo está sofrendo. Interessa que alguma coisa está demandando para alguma localidade e as pessoas estão sendo cercadas e manipuladas por falta de entendimento. E esse contexto do conhecer e buscar o conhecimento é o que nos liberta das manipulações e dos governos corruptos. Porque até então, eu acredito na liberdade. A liberdade com responsabilidade, a liberdade consciente, assim como o Espírito Santo age em nossos corações, que delimita até aqui eu posso ir, mais do que isso é pela mão de Deus. Aquele que faz as coisas impossíveis acontecer. Inclusive tocar, como eu falei no outro vídeo aí, sobre o anjo do Senhor puxou a bainha da espada. Já puxou a bainha da espada. E aí vai tocar. Como assim? Isso é profecia se cumprindo. Se cumpre as coisas ruins para o povo, as coisas ruins, que no entendimento que seria ruim, seria a justiça. Para aqueles que estão fazendo o errado sobre o povo. Aí vai vir algo que vai ser algo que vai demonstrar as profecias se cumprindo, como já se cumpriu outrora em outros lugares do planeta Terra. Em vários lugares já aconteceram, assim como outros vão acontecer, sucederão as coisas. O que está escrito, passarão céus e terra, mas as palavras do Senhor, elas não passarão, elas se cumprirão. Então nós estamos vivendo um momento no planeta Terra com muitas coisas que estão sendo organizadas num contexto para que o povo fique sempre na condição somente de ouvir e não falar nada ao contrário. Civilizadamente, de uma forma ordeira, pacífica, civilizadamente, né? É a palavra certa. Então é isso. Não ao ponto de fazer algo que fosse como algumas pessoas fazem, depredação, invasão de terras, de propriedade, atos vergonhosos, de tentar matar alguém, machucar alguém. Não é isso. É uma forma pacífica de falar, de parlar, de conversar, de dialogar e mostrar um pouquinho daquilo que nós temos, que foi dado para nós. Um pouquinho de graça, um pouquinho de sabedoria, para que a gente entenda todo o fluxo das coisas que estão acontecendo. E nessa história que já se repetiu em outros momentos da Terra, assim, na face da Terra, em outros lugares, em outras geografias, se você buscar os livros de história e ler, vai entender. Ela se repete. Aí tem algumas organizações mundiais que elas se organizam de forma para que mantenham aquilo que eles estão falando como se fosse um fato verdadeiro e único, e quem falar contra está errado. Que gente é essa? Você sabe quem é? Você buscou a biografia dessas pessoas para saber quem que elas são, o que elas representam, qual é o tipo de sistema que elas defendem? Então, nós temos que orar, buscar sabedoria. Deus dá, Deus concede,
E ai desses que estão oprimindo o povo. Aqui quando se fala de Israel, oprimindo o povo de Israel, é da casa do meu pai. E a casa do meu pai virou a eclésia, a igreja, o povo separado. O povo que entendeu a relação espiritual de Deus com o povo, no seu coração. E através da essência de Deus, na sua caminhada, produzindo os frutos, que se caracteriza como vocês desta árvore que foi enxertada, que você foi enxertado nessa árvore, que é a videira verdadeira. E a videira verdadeira é Jesus, o Emmanuel, Deus conosco, o enviado, aquele que veio para caminhar nessa terra como homem-Deus e deixar um caminho a ser andado e relacionando a sua vida com os homens naquele presente momento, servindo de próprio oferta pelos nossos pecados, sendo uma morte de cruz. Só que essa morte não pôde detê-lo. Ele ressurgiu dos mortos e vive para todo sempre. E nós cremos nesse amor existencial, desse espírito de graça, esse espírito de luz, esse espírito de justiça que estejam nos corações dessas pessoas que se dizem cristãos. E façam a mesma emanação desse fruto na essência da sua caminhada, com palavras, gestos e ações. Não querendo se justificar pelas obras, porque se eu querendo justificar-me pelas obras, eu vou dizer que a morte de Jesus foi em vão. Não, ele já cumpriu. Eu só creio. E ela vai emanar obras com relação ao próximo, vendo Deus no próximo. E se eu ver Deus no próximo, eu vou tratar essa pessoa com respeito, com equilíbrio, com equidade, com isonomia, da mesma forma como eu gostaria que eu fosse tratado. Aí nós conseguimos ter uma harmonia nas nossas famílias, nas nossas comunidades. E essas palavras sobre a relação social, comunidade e democracia, ela está sendo burlada. Algumas pessoas estão pegando essas palavras e usando como se elas fossem fazendo o mal, oprimindo, perseguindo e fazendo uma inversão de valores na sociedade para dizer o que eles estão fazendo fosse o certo, e usando essas palavras. E as pessoas achando que é verdade. E outras pessoas se corrompendo porque são vendidas, são corruptas, elas negociam valores, preço, né? Porque elas têm preço, não têm valor. Valor é diferente de preço, nós já falamos sobre esse assunto. Algo de valor é algo incorruptível, algo que tem preço é algo corruptível. Então até onde vai a tua verdade, a tua consciência, está teu valor. Se tu tem convicção disto, ou do teu pensamento relacionado a qualquer assunto, e você diz, oh, isso é pedra, isso é pedra. Ali atrás de mim tem bastante pedra. E a outra diz, não, isso é pau. Daí tu tá vendo que é pedra. E não foi um pau que petrificou, a pedra é pedra. Aí ele vai ter a qualidade dela, aí vai ter a classificação dela, mas é pedra. Daí a pessoa quer te convencer e diz assim, ó, o que tu quer de contra aí, e de repente o que tu tá precisando? Tá precisando uma caçamba de terra, tá precisando ter um dinheirinho por fora aí, para te mudar a tua opinião? Daí a pessoa se corrompe, se vende por uma barganha e começa a dizer, não, esse realmente tem razão, é pau. Isso é preço. E o valor é tu ter a certeza e permanecer com essa certeza, essa convicção, claro, respeitando o contraditório, mesmo que tu veja que a pessoa outra esteja errada. E agora, com essa questão da verdade e da mentira, quem é que está relativando aí a verdade dentro de um contexto de falar alguma coisa, de mencionar algo para dizer isso é verdade, isso é mentira, para dizer assim, ó, tu falou é mentira, tu falou, tu criou, qual é a fonte da informação? A minha alma, a minha essência, que não é minha, que vem de Deus, me diz e me confirma. E não me dá confusão, não. Porque ela me dá a certeza
para que tudo aquilo que eu fale as pessoas entendam de uma maneira simplória, conforme os apóstolos estiveram junto com Jesus, e hoje Jesus em espírito, nós caminhando após ele, entendendo essa essência. Eu estou em paz. Espero que você também esteja. Se você não estiver, busque ela. Caminhe com ela. Shalom.